A cobertura do Lázaro, por exemplo, eu estava entre as equipes, eu fui a segunda repórter a chegar, Uhum. aí depois foram chegando vários repórteres, a gente tinha, sei lá, 50 repórteres, né? E eu fiquei todos os dias da cobertura do Lázaro. Essa cobertura me cansou, assim, me Desgastante. desgastou muito Você meu gostou de fazer? psicológico. Muito. É uma experiência incrível, mas eu senti medo, senti ansiedade, Uhum. muito cansaço, vontade de não voltar. Eu lembro que chegava assim, uma terça-feira, eu falava, amanhã eu não vou. Aí chegava lá, eu tava já pilhada, querendo Você saber o que que lembra tá quantos dias que acontecendo. foram? Foram 20, 20 dias, né? 20 dias. E aí foi assim, tipo assim, de supetão já mandaram as equipes lá pra fazer a cobertura, né? É, na Imagino. verdade eles não tinham, porque assim, o Lázaro, ele matou uma família, Aham, mas aí ele fugiu, sim. né? Aí E ficava aí teve nessa. aquela coberturinha local mesmo, Sim. sei lá, um repórter da Record, um da Globo, do SBT, nada demais, vamos ver, a polícia vai Uhum. achar, logo, logo vai É. achar. Só que aí ele foi cometendo vários crimes, várias, Uhum. entrando, invadindo Ninguém casas e pegava. fugindo, e ninguém Sim, pegava. E o negócio foi ficando cinematográfico e exato. tendo repercussão nacional, até internacional. E Onde Está o Lázaro virou uma série, virou um Exatamente. suspense. E uma audiência que vocês não têm noção. Duplicou, sei lá, quadruplicou. A audiência lá em cima só falava Todo mundo sobre quer isso, as saber, pessoas né? queriam saber sobre isso na televisão, nas redes sociais. E aí, no primeiro dia foi um repórter, não lembro agora qual Uhum. foi o repórter, Jéssica, acho que foi o Dionísio. Dionísio. Acho que foi o Dionísio. Eu lembro da Jéssica ainda também. É, foi Dionísio, Jéssica, Aline, da Record, acho que todo mundo foi, eu acho. Aham. E aí, no segundo dia, eles falaram, Narla, você vai ter que ir. Eu falei, vambora, né? Uhum. Só que quando eu cheguei lá, zero estrutura. Zero. É, isso que eu ia te perguntar. É. Tipo, o pessoal ajudava lá vocês? Como é que era? Você ia, voltava, ficava por lá? Então, normalmente na Record, normalmente não, a gente trabalha 6 horas, carteira assinada, tudo Uhum. bem certinho. Nesses dias a gente não tinha hora, muita hora para voltar, não. Sim, 8 horas, 10 horas, todo mundo fazendo hora plantão, extra, né? Olha isso. e trabalhando bastante. E quem é jornalista já tem que estar acostumado com isso? Porque, tipo assim, publicitário tem muito disso na agência, né? A gente fica até altas horas fazendo campanha e tal, e é uma coisa que você tem É, que saber que vai passar por isso. O jornalismo também tem isso? no passado, a gente via muito em filmes, né? Aquele Uhum. jornalista que de Sim, madrugada é. recebia uma fonte Fumando e o cigarrão e dia inteiro tomando café, café é. né? E fumando o dia inteiro. Esse perfil de jornalismo, ele não existe mais, né? Aham. Você tem a CLT, você tem um Sim. sindicato, você tem Você regras tem uma vida também para trabalhistas, viver, né? Você exatamente. tem Então, lá saúde. na Record, por exemplo, a gente trabalha às 6 horas. Eu bato ponto às 6 e meio-dia eu vou embora. Claro que existem coberturas excepcionais, coberturas Uhum. importantes e que a gente compreende que é importante passar do horário. A gente pede até para passar do Sim, horário, não tem problema, depois a gente negocia com a empresa, sim. tá tudo certo. Aham. Agora, por exemplo, na cobertura do Lázaro, eu fiquei 2 domingos seguidos voltando para casa 2 da manhã no domingo. E aí você tem Tenso. filho pequeno, aquilo vai te dando uma certa Sim. pressão psicológica, porque o filho já entende um pouco a É. preocupação. Por exemplo, uma colega minha do SBT, ela entrou numa chácara e um pitbull mordeu o Caraca. joelho Nesse dela. dia, No dia na cobertura? um dos dias da cobertura. Aham. Então você imagina você voltar pra casa. E ela mostrava, às vezes, o filho dela ligando: mãe, volta pra casa, tô preocupada. Porque o menino já tinha 8 anos, já Sim. via no noticiário que aquele ambiente era, Uhum. né, de Hostil. periculosidade, Aham. era hostil, era perigoso. Ela, né, tava. E ela ia pro mato mesmo. Eu não fui pro mato porque eu estava sem colete. Alguns repórteres iam sem colete. Eu, Uhum. depois que eu tive filho, eu passei a ficar Tá com muito louco. medo de, né? Você não quer deixar Falavam que seu o filho, Lázaro né? via a polícia passando, né? Ele ficava escondido em cima das árvores e via a polícia passando. Exato. E o Imagina. pior disso, o Lázaro ele ficava ali vendo a polícia, né? E a gente tem até provas disso, mas também pessoas que estavam perto da gente, às vezes Uhum. trazendo informação, era para pegar a informação e passar para o Passar pra Lázaro. ele, né? Ele começou a criar Uma rede, uma né? rede de admiradores que É, tava ali colaborando com ele também, de né? De apoio. apoio. Esquisito É, isso, para né? você ter Estranho. ideia, eu tenho uma prima que mora lá, Aham. na região. E ela chegava em mim e falava assim: olha, Narla, aquele ali é amigo do Lázaro, aquele ali é amigo, aquele ali é vizinho dele, aquele ali é primo. Então Caramba. aí eu já ficava assim, meu Deus do céu, com quem eu tô falando, né? É. Acredito ou não, assim, fake news, 95% das informações que eram passadas para a polícia, informações Aham. mentirosas para confundir a Sim, polícia. Então foi uma cobertura assim de, acho que foi uma das principais coberturas para todo mundo. sim.
Tinha bolão entre vocês lá pra ver quando que ia ser capturado? Ou então também quem ia dar o furo primeiro? Tinha gerava essa Olha, bolão, expectativa? não, bolão ninguém fez, né? Eu tenho várias fotos, depois eu vou até mandar pra vocês, assim, com vários repórteres. Bolão, não. Mas tinha muitos repórteres falando assim, cara, agora é minha vez, assim. Aham. Eu vou arriscar, não tem problema, eu vou pro mato, eu quero falar o máximo, porque agora é minha vez de Fazer história. triunfar, fazer Aham. história. Eu já, como já tem bastante tempo na emissora, eu acho que eu já mostrei tudo que eu tinha pra Não precisava mostrar, se arriscar sabe? tanto. Aham. E o meu perfil não é mais assim. Sim. Talvez há uns 5 anos atrás, antes de me tornar mãe, talvez eu teria ido, né, mais a fundo. Mas foi negociado também. Era importante ter repórter no QG, na porta ali, para entrevistar o Sim. secretário de Segurança Pública. Uhum. Foi ali que o Lázaro, né, entrou, infelizmente. Não entrou, não, né? Ali na porta e levaram o corpo dele. Então, Sim. muita coisa acontecia ali na porta também. E por que que escolheram você, assim? Você mesma falou que não era muito seu perfil fazer esse tipo de cobertura. Por que que você acha que escolheram? Então, na verdade, pelo menos lá na Record, não tem muito isso, assim, de perfil, né? Uhum. Eu ainda não fazia cobertura de política. Então, a gente Uhum. lá é dividido jornalismo local e jornalismo nacional. No nacional é só política. Como eu estava no local ainda e eu era uma das repórteres mais antigas, Uhum. eles dão prioridade para essas coberturas para os repórteres mais antigos, né? Sim. Uhum. E depois eles foram precisando de todo mundo, até dos que chegaram Que a coisa foi mais. A crescendo, coisa foi né? Aí crescendo e eles foram perdendo pegando os mais novatos também, que tava todo Aham. mundo indo. Mas Entendi. no começo eles pegaram os repórteres mais experientes.